gente sempre morou dentro de comunidade, nossa vida nunca foi fácil. Meu pai, assim, sempre foi separado da minha mãe, foi viver a vida dele. Eu sempre morei com a minha mãe, sempre tive minhas coisas. Desde menina, eu sempre senti atração por outras meninas, me sentia feliz, bem, confortável e sentia atraída também por algumas meninas. Mas minha cabeça sempre teve essa confusão mental de não saber se gostava ou se não gostava, até que um dia eu me relacionei com um rapaz, com um menino. E a gente simplesmente se apaixonou, foi incrível, a gente, né, naquela conexão inteira, começamos a namorar. E de pouco a pouco ele começou a vir dormir na casa da minha mãe. Ele sempre vinha aqui em casa, trazia às vezes carne, alguma coisa pra minha mãe. Então minha mãe também foi gostando bastante dele porque ele ajudava dentro de casa, porque só tinha mulher, então ele era o homem que ajudava. Né, o tempo foi passando. Depois de uns anos a gente junto, eu engravidei, tive a nossa filhinha, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade, que eu acredito que a maioria das mulheres precisam, né, sentem. Comecei a expressar pra ele, olha, eu acho que tá na hora da gente ter o nosso barraco, da gente ter o nosso canto, ter a nossa vida, a nossa casa, a gente mora com a minha mãe até hoje, né? E assim, ali era confortável, porque automaticamente a gente não precisava pegar o dinheiro dele pra investir em aluguel, alguma coisa, nossos gastos eram mais baratos, porque a gente fazia as compras, ou às vezes ele pagava ali a cervejinha, churrasquinho final de semana e tava tudo bem, essa troca que a gente tinha. Mas eu sentia necessidade de ter a nossa casa, a nossa vida, o nosso quarto, o quarto da nossa filha, a nossa cozinha, convidar as pessoas para ir na nossa casa. E a gente estava dentro da casa da minha mãe, então assim, por mais que eu tinha casado, parece que não tava certo, entendeu? E por eu começar essas cobranças, o nosso relacionamento começou a se desencaminhar e a desentender, porque eu queria esse posicionamento dele, ele não tinha esse posicionamento, até que um dia ele pegou um dinheiro, 5 mil reais, e assim, pra gente que mora dentro de comunidade, 5 mil reais era muito dinheiro. E ele mobiliou, assim, a nossa casa, no caso a casa da minha mãe, né? Os armários, a televisão, os móveis, o sofá. E assim, digamos que ele tampou um buraco, ele tampou a minha necessidade. Não foi isso que eu tinha pedido uma casa pra gente. Ele foi lá e transformou a casa da minha mãe, ou seja, enraizou mais ainda a nossa dificuldade de sair de lá, porque com tanto de móveis que tinha colocado lá, se a gente tivesse a nossa casa, como é que a gente ia fazer? Ia ter que tirar os móveis que a gente tirou da minha mãe, aí a gente ia deixar minha mãe sem móveis. Então assim, muito insatisfeita com toda essa situação. Acabou que chegou um momento em que a gente tava, sabe, tipo, surra de briga, decidimos dar um time, separar, e foi quando ele pegou as coisas dele e saiu de casa. Ele foi, arrumou um barraco pra ele, daí a gente já fica triste, né? Porque aí, sem mim ele arruma um barraco, comigo ele quer morar dentro do barraco da minha mãe. E assim, era inaceitável isso. Só que pouquíssimo tempo depois, acho que assim, juro pra vocês, umas 2 semanas, uns 15 dias depois que a gente separou, ele assumiu um relacionamento com outra mulher. Gente, eu sofri muito, como assim? Era muito recente pra ele estar envolvido com outra pessoa. Só que esse homem ficou cego. Ele ficou cego, ele não queria saber de nada e nem de ninguém além dessa mulher. Ele colocava essa mulher no pedestal. E aí, o meu maior sofrimento começa aí. Eu comecei a ver o pai da minha filha, o homem que eu mais amei na minha vida, que morou debaixo do teto da minha mãe durante 5 anos, dá tudo que eu sempre pedi pra ele pra outra mulher. Ou seja, essa mulher fez ele ter a iniciativa dele querer arrumar outro emprego, dele ir lá no FGTS, sacar o dinheiro do FGTS para dar entrada em um apartamentozinho lá no morro, sabe? Começou a comprar um monte de coisa pra essa mulher, fazer as vontades dela, levar ela em lugares que eu queria que ele me levasse e tratando ela do jeito que eu sempre quis que ele me tratasse, sabe? E foi muito doloroso passar por toda essa situação. Até que um dia virou uma gritaria, um barraco, bateram lá na minha casa. A notícia veio. O pai de sua filha foi morto, assassinado. Mas como? O que que ele fez? Por que que ele foi assassinado? Com quem que ele se meteu? Menina, foi uma loucura. Eu lembro que eu não estava acreditando ainda no que tinha acontecido. A gente foi tentar entender um pouco mais. Não sabemos dizer o que foi, eu sei que ele foi encontrado morto, jogado com 8 tiros espalhados pelo corpo dele, sabe, a queima-roupa mesmo, na cabeça. Cara, foi muito, assim, chocante toda essa informação, mas o que a gente, né, o recado que foi dado era que a mulher que o meu pai da minha filha, né, meu ex, estava envolvido, era ex de um dos comandantes da comunidade.
E o que que acontece? Esse comandante da comunidade não estava aceitando o fato de que a mulher dele, ou a ex-mulher dele, estava recebendo de um outro homem tudo aquilo que ele não deu pra ela. E aí, por ser mulher de bandido, ser da mesma comunidade, ele se sentiu na liberdade de ir lá e tirar a vida do pai da minha filha. Ele foi lá e matou o cara para dar exemplo para as pessoas da comunidade que a gente não deve envolver com as mulheres dos parceiros. Mas ele nem era parceiro desses caras e, tipo, não é com a morte que a gente resolve as coisas, né? E aí a gente vê uma ironia muito grande do destino, porque a gente vê daqui uma mulher que perdeu um cara que queria muito receber amor, carinho e tudo que ele deu para outra pessoa. E aí a gente vê um cara frustrado porque perdeu uma mulher que queria receber amor, carinho e encontrou em outro cara. Então, tipo, muita hipocrisia do destino isso ter acontecido, muito triste a morte dele. Foi muito chocante, foi muito doloroso, foi muito difícil o processo, saber que o pai da minha filha, né, morreu, que a minha filha vai crescer sem um pai, que dependente de qualquer coisa, ele sempre foi um pai muito carinhoso e presente. E eu fiquei tão traumatizada psicologicamente, tão abalada psicologicamente, tão confusa psicologicamente, que eu fiz amizade com uma mulher que ela começou a me ajudar muito, começou a me mostrar que existe uma forma de eu ressignificar esse sentimento, de eu enxergar essa história com outros olhos, de eu ser resiliente, que eu não precisava de carregar isso pra minha alma, que eu não precisava de me culpar, que não era culpa minha, entendeu? Porque a gente sente a culpa mais pelo filho, não pelo externo, é mais porque ele deixou um fruto, né, pra trás e eu vou ter que sempre contar essa história, eu que vou ter que relembrar memórias do pai dela pra ela, então isso é um peso na consciência muito grande. E por conta dessa mulher tá me ajudando, a gente acabou se relacionando, eu assumi um relacionamento com ela. E hoje é ela que tá me trazendo cura, que tá me trazendo esperança, que tá me ajudando. Eu fico muito triste disso ter acontecido. Sempre tento buscar respostas, mas eu acredito que eu ainda não alcancei essas respostas, não alcancei a evolução. Ainda tô num processo, sabe, de cura, de entendimento. E vai ser um processo doloroso, porque falar disso com a minha filha vai ser o meu grande desafio. Mas eu espero que eu possa sempre me sentir forte, capaz, determinada e merecedora, né, de tudo aquilo que eu sempre sonhei. Se não foi com ele, eu espero que seja com uma outra pessoa. Eu tinha 16 anos de idade quando aconteceu tudo isso. Para vocês entenderem o desfecho da história, meu pai é pastor e a nossa família sempre foi muito limitada, restrita, fechada, seguindo um padrão conservador onde nós deveríamos seguir por aquele caminho e tudo que fosse de fora é completamente errado e proibido. Então, assim, eu não sabia o porquê era proibido e nem porquê era errado, eu só sabia que não podia fazer. Mas quando a gente começa a conhecer pessoas, ir para dentro de escolas, fazer amizades, essas coisas, a gente acaba tentando descobrir um pouco mais sobre a vida e vendo que tem pessoas da nossa idade que vivem do mesmo que a gente, mas não tão do mesmo, né? Pessoas que são mais abertas, que vivem um pouco mais de expressão, podem se expressar melhor, podem falar, não são proibidas a tantas coisas, são normais, assim como eu era. Então, por conta de eu ser proibida a tudo isso, fazia eu ter uma certa curiosidade dentro de mim, de viver coisas que os meus pais não deixavam eu viver, e para eu viver essas coisas, eu precisava então sair desse limite deles, mas para eu sair desse limite, eu tinha que fazer o quê? Mentir, enganar, porque se eu falasse o que eu queria, eu não podia, porque eu não tinha essa liberdade dentro de casa e automaticamente seria proibida, por quê? Porque aquilo não pode, porque a igreja não permite, porque a nossa religião não permite. A nossa religião não, a religião deles, porque até então não era totalmente a minha religião, porque se eu queria fazer coisas que não estavam dentro da religião, então eu não era daquela religião. Enfim, eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, quando eu me apaixonei por um rapazinho, sabe? Ele tinha acabado de deixar uma namorada e ele foi meu primeiro amor, a gente conversava muito, era muito legal, muito bonito, mas não era nada demais, sabe? A gente conversava coisas bobas, mas também conversávamos coisas um pouco mais quentes, né? Só que a gente nunca fez nada, não porque a gente não queria, sim porque a gente não tinha lugar pra isso. Até que, como eu disse, ele tinha acabado de separar da namorada, a namorada descobriu que estava grávida, então ele acabou indo embora, ficou com ela, casou, assumiu a criança e nós não tivemos mais contato, ele foi viver a vida dele. E nessa altura do campeonato, eu já estava assim, querendo então ter outro amorzinho para poder conversar, dar bom dia, boa noite, falar coisas atrevidas como eu fazia com meu primeiro amor, né?
E foi quando eu encontrei um rapaz. Só que ele era 20 anos mais velho do que eu. Ou seja, se eu tinha 16, ele tinha 36. E ele morava na rua de baixo do meu colégio. Então, com tanto papo que a gente batia lá e cá, eu comecei a encanar a aula para poder encontrar com ele. Para quem não sabe, encanar é matar aula. Então, eu pulava a aula para poder ver. Então, meu pai me deixava na porta da escola, eu descia, esperava meu pai ir embora e ia encontrar com ele. E isso várias vezes. Ele era mais velho, ele era experiente, então a gente teve relação sexual. Ele era incrível, ele era legal, ele era gente boa, me tratava super bem. Como eu disse, por ele ser mais velho, ele era experiente, ele já tinha carro, já tinha tudo. Então, eu me sentia mais mulher de estar ao lado dele, né? Até que eu cometi a burrada de comentar com uma amiga minha. E aí, eu não sei como, eu acredito que essa amiga minha deve ter contado para outra pessoa, que chegou no ouvido da professora, e teve um dia que a minha mãe estava lá na porta da escola quando eu fui voltar da casa do boy pro meu pai me buscar. E quando eu cheguei, a minha mãe falou, eu descobri tudo, toda a verdade. Menina, eu fui apanhando da porta da minha escola até em casa. Só que aí, ela tomou meu telefone, eu fiquei sem redes sociais e eu fiquei apanhando da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sabe? Toda vez que ia falar comigo, era me tratando com falta de educação, com grosseria, palavras de baixo calão, ela me xingava de tudo, ela e meu pai brigavam comigo, me batiam. E aquilo foi acumulando uma raiva dentro de mim, raiva, ficando com muita raiva de toda aquela situação, sabe? Porque assim, eu sei que eu errei, mas não era me agredindo do jeito que eles me agrediram que ia resolver o problema, entende? Eu precisava talvez de diálogo, talvez de conversa, talvez de algo assim. O que me adiantava? Me batia, mas eu não sabia nem porquê. Igual eu era proibida de fazer as coisas sem saber porquê. Por que eu não posso fazer? O que tem de errado? Explica, conversa, fala! Não tinha isso dentro de casa. Então isso que me sufocava. Talvez isso que me irritava, isso que me estressava, isso que me fazia ficar com raiva de toda aquela situação. Então, mesmo os meus pais me batendo, os meus pais me proibindo, e eu sem comunicação, sem ter como falar com ele, sem ter como fazer nada, eu continuava gostando muito dele. E o rapaz passava na porta da minha casa todo dia à noite, como eu disse, ele tinha carro e tinha som, e ele tinha aquele sonzão, sabe? Todo dia ele passava devagarzinho na porta da minha casa com sonzão, sempre chamando a minha atenção, sabe? Só que o rolê foi tão sério que os meus pais ficaram com muito ódio, meu pai queria matar ele, sabe? Ficou com muita raiva, me levaram na delegacia, me levaram no médico, fizeram fazer exame de DST pra descobrir se eu era virgem, quando viu que eu não era mais, aí que era mais agressão, que era mais xingamento, e lá na delegacia queriam que eu depôsse contra ele, falando que ele tinha me estuprado, mas os delegados viram que na verdade eu já tinha 16 anos de idade, foi consentido, eu queria aquilo, ele não estava fazendo nada de errado, sabe? Então tentaram acalmar o meu pai, tentaram mostrar que, tipo assim, que não precisava de tudo aquilo, porque, né, precisava mesmo era de um diálogo dentro de casa, mas isso não era o suficiente, então era só briga, desentendimento, raiva, agressão, era tudo do pior. E como eu disse, eu fiquei afastada de tudo, de todos. Foi terrível, sabe? Enquanto eu não entrasse lá dentro da sala de aula, meu pai não saía, me buscava na escola com antecedência para ter certeza que eu tava lá, perdi a confiança total dos meus pais. Então, nossa, a filha do pastor fazendo isso, meu Deus, não sei o que e tal. Minha vida virou de cabeça para baixo, mas o rapaz continuava indo atrás de mim, me procurando, querendo me ver. Toda oportunidade, brechinha que ele tinha, ele tentava. E com o tempo, depois que deu uma esfriada em toda essa história, que eu comecei a ter um pouco mais de liberdade, que eu comecei a escapar um pouquinho de casa, eu voltei a fazer a mesma coisa. Ou seja, não adiantou nada. Bateu, me xingou, me agrediu, tomou celular, me levou no médico, me levou no delegado, fez tanta coisa, não adiantou nada. Assim que eu encontrei com ele, a primeira vez que eu encontrei com ele, foi sexo dentro do carro. A gente começou a ter relação, começamos a ficar ali mesmo, e era uma doidura, e era assim, entendeu? Era mentira pra cá, sexo pra lá, até que chegou um dia em que eu, dentro daquela situação, olhei e falei assim, não é isso que eu quero, não tá legal, não é assim, sabe? Eu não queria que fosse assim, queria que fosse certo, queria um amor, não, sei lá, parecendo que eu sou uma fugitiva, tudo fazendo escondido, tudo errado, tudo dentro... Nossa, não tá certo, não quero mais. Decidi voltar pra casa e aí eu mandei uma mensagem pra ele. Só que nessa época dessa história, só existiam duas formas de comunicação.
SMS, que é a mensagem de texto que existe até hoje de operadora para operadora, e MSN, que era a forma que a gente tinha de bate-papo, de conversar com outra pessoa, né? Então, eu mandei uma mensagem de texto pra ele gigantesca, falando pra ele que eu não queria mais, que não era daquele jeito, que a gente tava fazendo tudo errado e que não queria mais, tinha perdido o interesse. E esse cara ficou louco, ele foi lá na porta da minha casa, sabe? Eu falei pra ele parar e ele ir atrás. E aí teve um dia que ele foi atrás do meu pai na igreja. Graças a Deus esse dia meu pai tava bem mais calmo e pedindo pra não proibir a gente de ficar junto, que ele começava a frequentar a igreja, mas pra ele deixar a gente namorada, a gente tentar. Só que não era meu pai. Dessa vez o problema não era meu pai, o problema era eu que não queria mais aquilo, eu que tinha perdido o interesse nele, entendeu? Ele ficou desesperado, ficou atrás de mim e eu não queria de jeito nenhum, sabe? Decidi dar um basta em tudo isso. E aí, pouco tempo depois, acho que um mês depois de toda essa história dele ir atrás, de eu não querer mais, de eu não querer contato, de eu eliminar ele da minha rede social, de eu não querer vê-lo mais, eu conheci um outro rapaz. E a minha mãe, no desespero, virou pra mim e falou, te dou um ano, namorar não vai casar. O primeiro, sabe, ela fez de tudo pra forçar esse relacionamento. Ela não me deu chance de me expressar, de falar o que eu queria, nada. Então, com 17 anos de idade, eu casei. E não deu tempo de eu conhecer ele o suficiente. A gente acha que com um ano a gente conhece a pessoa. Cara, não dá tempo de conhecer uma pessoa. As pessoas mudam o tempo inteiro. Então, a gente acabou casando. E nisso que a gente acabou casando, o nosso relacionamento era cheio de brigas. Ele era completamente bipolar. Tinha dia que ele chegava, me tratava igual uma princesa, já no outro dia ele ficava extremamente nervoso. Teve um dia que a gente brigou, ele deu um soco no carro dos meus pais que amassou a lataria do carro deles, sabe? E mesmo assim, os meus pais falavam que se eu separasse, eu que estava errada, eu estava cometendo pecado, sabe? E várias vezes também ele disse que ia tentar se matar. Já teve vezes que a gente teve que arrombar a porta para poder pegar ele, pegamos ele no chão, levamos pro hospital. Ele deu muito trabalho e várias vezes que eu falava em separar, ele falava que ia se matar. E a minha família, em vez de me apoiar, vendo que aquilo estava muito errado, que o meu marido, no caso, tinha criado uma dependência emocional muito forte comigo, eles falavam que se eu separasse dele e ele se matasse, eu ia carregar uma culpa pro resto da minha vida, então não era para eu separar dele. Então assim, eles botavam mais pressão ainda dentro do relacionamento. E ele mentia pra caramba, brigava pra caramba, peguei conversa dele com outras mulheres, sabe? O nosso relacionamento foi desgastando. Claro que a gente teve filhos, crianças lindas, maravilhosas, que são a minha vida. Hoje a gente é casado no papel, mas nós estamos separados de corpo e de casa, sabe? Eu tô em uma casa diferente da dele e a gente ainda não separou. Às vezes bate a carência, sabe? Me dá vontade de voltar com ele, mas todos os dias quando eu acordo mais determinada a separar desse relacionamento. Ele sempre pede perdão, sempre pede pra voltar, sabe? Sempre fala que tá com muita saudade. E pra piorar, lembra o boyzinho do começo da história, meu primeiro amorzinho, que a namorada descobriu que tava grávida? Pois é, ele apareceu 10 anos depois. E a gente começou a conversar. E ele começou a me fazer bem, me fazer sentir uma princesa, me voltou a fazer rir, minha autoestima voltou a ficar alta, comecei a me sentir melhor, mulher. Mas eu sei que também não queria nada com ele, porque não ia ser me envolvendo com ele que eu ia resolver o meu problema com meu marido. Só que nessa da gente conversar, da gente bater papo, isso e aquilo, ele falou pra mim, se a gente se vê, vai ser inevitável a gente ficar. Teve um dia que foi inevitável a gente não se ver, eu fui pra casa dele e a gente acabou ficando, a gente, né, ficou ali e depois que eu voltei pra casa, ele começou a me tratar completamente estranho, ele já não é mais a mesma pessoa. E aí é a pior parte, porque vem o remorso, sabe, do tipo, traí o meu marido. É óbvio que eu não confessei isso pra ele, nem vou confessar isso, porque do jeito que a gente briga e das tentativas que ele já teve de se matar, esse não vai ser o melhor caminho. Mas eu fico me sentindo mal, sabe? De ter ficado com outra pessoa, uma pessoa que eu nem deveria ter mexido no passado e mexi. E hoje, pra vocês entenderem a minha situação, é essa. Eu tô aqui, separada de corpo e de casa do meu marido, fiquei com o meu amor de antigamente, ele não vai dar nada, a gente não vai ficar junto, com certeza, nem quero tentar nada com ele. Penso, às vezes, em até tentar novamente com meu marido, mas aí quando eu foco nessa ideia eu vejo que não é o melhor caminho, eu quero mesmo a separação. Não sei como fazer isso, porque eu não tenho apoio simplesmente ninguém. Os meus filhos são muito pequenos também para deixar eles no meio dessa confusão que é minha. A bagagem é minha, quem tem que carregar sou eu, os meus filhos não podem sofrer essa consequência. E eu fico perdida, sabe, sem saber o que fazer. E eu venho contar essa história para vocês hoje por vários aspectos. Por muito tempo eu acreditei que hoje eu tô pagando
pelos meus erros, sabe? Que eu cometi no começo, com os meus pais, o trabalho, tudo que eu tentei fazer que eu era proibida, que eu tentei fazer escondido dos meus pais. Eu sinto que, tipo, eu tô colhendo tudo que eu plantei. Então eu me sinto muito mal com toda essa situação. O segundo é que ninguém é obrigado a casar, principalmente à força, sabe? Provavelmente se eu não tivesse sido obrigada a casar, eu não estaria vivendo dentro dessa situação. E o outro é, nunca entre dentro de um relacionamento sem primeiro finalizar o ciclo de um outro término. Porque muitas pessoas tendem a mal separar um relacionamento e já engatar em outro, pensando que esse outro relacionamento vai curar o relacionamento passado. De repente, você se vê numa situação que você tá com saudade do seu passado, num relacionamento com o seu atual, você começa a misturar situações e todo mundo sai sofrendo dentro dessa história. Então, o conselho que eu tenho é, primeiro termine um relacionamento, se sinta bem, se sinta segura, se ame, para depois você investir num novo relacionamento. A gente é de São Paulo e minha mãe solo de 7 filhos, 3 homens e 4 mulheres. E lá em casa a gente sempre foi muito cada um por si, né? E minhas irmãs mais velhas já trabalhavam, já vivia a vida dela e eu ali com os meus irmãos. Até que quando eu tinha mais ou menos uns 7 aninhos de idade, a gente se mudou de cidade. O meu irmão, um dos meus irmãos, ficou, porque ele já era casado, já tinha a vida dele, não podia vir com a gente. E lá dentro da nossa casa, eu ficava muito sozinha com os meus 2 irmãos mais velhos, que um tinha 12 e o outro tinha 10. E nessa época eu tinha mais ou menos 7. Foi quando minha mãe estava trabalhando, minhas irmãs também. Eu e eles brigavam muito, muito mesmo. E muitas das vezes a minha mãe não era aquela mulher assim, atenciosa, carinhosa, de dialogar, de conversar, de dar atenção, até porque ela já tinha 7 filhos, tinha que trabalhar, tinha que sustentar, tinha que cuidar dela. Então a vida dela sempre foi muito assim, então ela não tinha, digamos, trabalhado a paciência dentro dela. Então todas as vezes que eu e os meus irmãos brigavam, muitas vezes a culpa era minha, eu saía como mentirosa, eu ouvia alguns apelidinhos que eu não gostava da minha própria família e nossa, era muito complexo ficar dentro daquela casa. Mas eles eram minha família, apesar de tudo, né? Até que um dia eu tava com os meus irmãos brincando na área e o meu irmão de 12 anos começou a passar a mão na parte íntima dele por cima da roupa. E foi quando ele colocou o trem dele pra fora. E aí aconteceu que ele começou a se acariciar na minha frente. E eu fiquei olhando aquilo, tipo, parada. Aí o meu irmão de 10 anos fez o mesmo, copiou o que meu irmão mais velho tava fazendo. Começou a tirar a roupa e eles começaram a se tocar ali. E foi quando meu irmão mais velho virou pra mim e falou assim, tá olhando por quê? Tá gostando? E eu falei, não, e levantei e saí correndo. E aí a diversão deles era me assustar com isso. Era ir lá, me pegar, ficar passando a parte genitália deles na minha boca, sabe? Ficavam me obrigando a ficar pegando, mas era isso, sabe? Era as brincadeiras, eu tinha nojo. Nossa, eu tinha muito nojo, porque eu sabia que aquilo não era legal. Eu não sabia o que era, mas eu sabia que aquilo não era legal e não me deixava feliz fazer aquilo. Enfim, o tempo foi crescendo e essas brincadeirinhas do meu irmão sempre foi muito constante. Eu não tive coragem de contar. Minha mãe chegou do trabalho, minha irmã chegava do trabalho, eu não tinha coragem de contar, porque eu tinha medo, entende? De rirem da minha cara, falarem que eu tô mentindo, falarem que eu tô inventando conversa, eu apanhar. Eu não sabia até que ponto isso era errado e eu não sabia o quanto que eu ia levar de culpa, o quanto que eu ia apanhar pelo que aconteceu, entendeu? Então, por conta disso, eu ficava na minha, me mantive na minha, e os meus irmãos viviam brincando comigo com essas brincadeiras super idiotas. Até que eu fui crescendo. Eu tinha mais ou menos uns 13 anos de idade. E um filho da minha mãe começou a ir para nossa casa aos finais de semana. Acho que os pais dele trabalhavam, não sei. E ele ia para nossa casa na sexta e ficava lá até domingo à noite, ou às vezes até segunda-feira, quando minha mãe ia pro trabalho, minha mãe levava ele. E quando ele chegou, eu apaixonei por ele. E ele era mais velho, né? E ele ficou super tranquilo, super meu amigo, a gente, assim, brincando e tal, super divertido, eu fiquei super na minha. E eu me aproximei muito dele, ele era um grande amigo e eu gostava muito dele. Só que a gente teve que mudar e aí ele não veio mais pra nossa casa aos finais de semana.
Beleza. Até que passou um tempo, acho que passou mais ou menos um ano, mais ou menos, e ele veio matar saudade da nossa família, na nossa casa, veio ficar com a gente um final de semana. E quando ele chegou, eu tava diferente, eu tava começando a ter um pouquinho mais de corpo, e ele já tava também muito mais bonito do que antes, e a gente começou a ficar ali, conversamos, almoçamos, foi muito legal, e minha mãe pediu pra que eu fosse na casa da minha irmã, que morava na nossa rua, buscar um fermento que ela ia fazer um bolo. E ele foi comigo. E aí ele, naquele momento, ele começou a dar em cima de mim, falando que eu tava muito bonita, que eu tava diferente, que eu até tinha virado moça, porque eu tava criando corpo, né, eu não tinha nada antes e tal. E eu super contente com todo aquele chamego um do outro, sabe, aquela aproximação do outro, mas tudo com muita leveza. Até que, quando deu a noite, a gente foi assistir um filme e deitou eu, ele e os meus 2 irmãos. E os meus 2 irmãos sempre foram péssimos pra filme, e eles dormiram. E no que eles dormiram, ficou eu e ele acordado. E ele veio, começou a fazer carinho, assim, no meu cabelo, e eu super encantadinha, apaixonadinha por ele. Foi quando ele me beijou e começou a acariciar a parte de dentro da minha coxa. Até então eu fiquei bem tranquila. E quando ele me beijou, ele veio e meio que apertou as minhas partes, sabe? E eu fiquei meio tensa naquele momento, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se aquilo era ruim. E ele começou a invadir a minha privacidade, tirar minhas roupas. Apesar dos meus irmãos fazerem aquelas brincadeiras idiotas comigo quando eu era menor, eles nunca tiraram minha roupa, nunca fizeram nada mais comigo, né? Então eu achei super assustador ele ter feito aquilo. A gente, tipo, nem sabe, tipo, não tava no lugar ideal, no momento ideal pra aquilo, e foi quando ele falou assim, vira de costas, e eu fiquei um pouco assim, e ele falou, vira de costas, e eu fiquei com medo no momento, eu não sabia o que fazer, virei de costas, e ele veio tentar a penetração dentro de mim, e ele tentou, e não conseguiu, chegou um momento que começou a me machucar, eu já tava chorando já por dentro de mim, sabe, eu já não tava mais muito infeliz com aquela situação. Foi quando eu senti uma dor muito forte, assim, embaixo, sabe? Foi quando ele falou, nossa, tá sangrando, veste roupa que eu vou no banheiro me limpar. E aí, naquele momento, eu comecei a desabar no choro, porque eu tava machucada, tava doendo, era um menino que eu, tipo, nada a ver, ele era um amor aos meus olhos, sabe? Ele era uma paixão nos meus olhos, então, como ele me machucou, eu fiquei muito mal, ainda mais se envolvendo coisas tão íntimas assim. E ele voltou do banheiro, virou pro lado e dormiu. E no outro dia ele acordou e a gente fingiu que nada aconteceu. Ele não falou nada, não comentou nada. E eu fiquei muito, sabe, confusa com toda essa história. Eu falei, nossa, gente, tipo, fiquei muito mal com o que aconteceu. Me afastei total dele, tentei pesquisar o que estava acontecendo, mas eu não tinha com quem conversar a respeito disso. Até que um dia vieram uns palestrantes na nossa escola. E ali eles começaram a falar sobre tudo, de relação sexual, de abuso sexual, de assédio, de privacidade, de corpo, de cuidado. E naquele momento eu não consegui segurar o choro, naquele momento eu desabei de tanto chorar. Ninguém entendeu nada, mas por quê? Foi o gatilho, foi lembrar que além do que o rapaz fez comigo, que foi uma tentativa de estupro, foi assédio sexual, os meus irmãos também me assediaram, os meus irmãos também abusaram de mim, né? E por mais que às vezes eu tente colocar na minha cabeça que os meus irmãos também não tinham consciência, meus irmãos também estavam levando aquilo na brincadeira, eles também não tinham diálogo, não tinham acesso dentro de casa a essa informação, mas foi algo que mexeu muito mais com o meu psicológico, porque eles eram 2 homens, envolvia parte íntima, envolvia algo, né, que prejudicou muito o meu psicológico em si. E além de tudo, esse menino que invadiu a minha privacidade, que tentou fazer o que fez comigo. E assim, a minha mãe, ela gostava de frequentar a igreja, né? Foi quando eu decidi ir pra igreja pra tentar entender por que eu tava me sentindo tão suja, tão mal, tão estranha, por que eu não tava me amando mais, não tava conseguindo sorrir, não tava conseguindo ser eu. E ali eu conheci a minha líder, e aí eu contei tudo pra ela, tive coragem de desabafar, contar tudo que aconteceu, e aí naquele momento ela me explicou que às vezes é porque eu não tive pai, né, meu pai abandonou a gente quando era pequena, então eu sempre tive essa necessidade de ter outros homens, de me envolver com outras pessoas, de tentar, porque depois desse menino, depois disso eu não consegui me envolver com mais ninguém, a minha adolescência inteira, a minha juventude inteira, parece que todos os rapazes que chegavam perto de mim
era para aproveitar, era para tirar uma casquinha, era para tentar invadir meu corpo, sabe? E fazer coisas que eu não gostava, me traíam, mentiam, e eu não entendia por que eu era tão infeliz, eu queria tanto ser amada, sabe? Sentia esse vazio dentro de mim. Aí foi quando a pastora me explicou que por eu não ter pai, eu buscava isso em outros rapazes, porque é um vazio, entendeu? Mas só eu posso preencher esse vazio. Não vai ser buscando pessoas para tampar esse buraco que eu vou conseguir tampar de fato esse buraco. Eu preciso primeiro ser a minha própria tampa, entendeu? Ser minha própria panela, me amar em primeiro lugar, e aí sim eu procurar uma comida para fazer dentro dessa panela, né? Então eu entendi isso. Depois que eu entendi isso, eu me batizei, eu entendi sobre Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus, e aí eu me curei, fui me curando, tô num processo ainda, quero ajudar as pessoas a se curarem. E fica de exemplo, fica de experiência para as meninas tentarem entender que muitas das vezes você apaixona por um rapazinho e não entende por que se sente tão sozinha, e pode ser isso, pode ser falta de algum tipo de amor paterno, amor materno, e você projeta isso em outra pessoa, mas saiba que você precisa de primeiro cuidar de você antes de você entregar esse amor para alguém, porque nem todo mundo tá propício a te dar o que você merece, nem todo mundo tem amor para dar, nem todo mundo sabe amar. Então por isso que é tão importante a gente se colocar em primeiro lugar.